Pra você ficar boa dessa. Quer ficar? Quer? Vamos conversar, não é por dinheiro, não, eu não quero sentar no seu mundo. Tem que fazer o que eu mando. Se fizer o que eu mando, você fica boa dessa. Que isso é uma doença infeliz. A tal do diabetes. Doença mais de. Tu toma insulina? Vamos lá. Povo de Deus, estamos abrindo mais uma vez, ao vivo e a cores Kauai. Receba, Kauai, tenha cuidado nessa pregação. Eu peço ao Kauai hoje, que eu realmente sou funcionário já do Kauai, que pegue essa live, leve para a multidão de gente. Porque é uma live que é a pregação do Evangelho de Cristo, de Deus. Que nós aqui estamos no Evangelho de Deus, que é o Velho Testamento. Para todas as pessoas. Que Deus nos abençoe. A Igreja Pentecostal, a Voz de Deus que liberta, o apóstolo Fernando e a bispa Simone. Em nome de Jesus. Amém. Gente, eu estou muito triste com o que está acontecendo. Duas criancinhas, uma na Paraíba e outra aqui. Mataram as crianças. Vocês sabem o que é isso, gente? Nada mais é do que a feitiçaria. Nada mais é dando sangue à esquerda. Porque aqui nesse lugar eu já conheço 4 casos. 4. Se me apertar, eu digo. Conheço. Se quiserem saber, me procure. E me bota esse cara que matou essa criancinha aqui em Juazeiro ontem e tocou fogo nela. Me deixa junto dele 1 hora só, não vou dar nele, não vou tocar nele. Eu vou fazer ele dizer a verdade, para a gente descobrir a safadeza. Pode me convidar por isso. Eu estou aqui de prontidão para ajudar vocês. Como eu ajudei em Garanhuns. Eu ajudei em Garanhuns. Isso eu não conheço, não é de hoje, não. Queimaram a menina simplesmente por uma coisa. Para não mostrar os cortes que deram na menina. Aí queimaram ela. Para isso acontecer isso. Porque a partir do dia 15 do mês que vem, desse mês que nós estamos, dia 15 de junho ao dia 15 de agosto. Aí começa, não tem nada com religião de ninguém. Começa a fazer as obrigações dos orixás, dos enxus, das macumbas, das feitiçarias. Não é do mês de agosto só, não. É do dia 15 de junho ao dia 15 de agosto. Eu digo que eu conheço. Aí o 15 dias que eles ficam o resto do mês é para descarregar. Porque as porcarias que eles fizeram. Está triste. Quem tiver suas filhas, seus filhos, tome conta. Aqui minhas meninas, as 3 jovens que tem aqui, eu vou levar elas todo dia no colégio e vou buscar. Eu não confio. Nem em colégio eu confio. Porque a coisa é muito feia que está acontecendo. Bora lá. Jeremias 33, versículo 14. Repetição da promessa do renovo de Davi. Quem era Davi? Rei. Rei de onde? De Israel. Davi é o mesmo significado de Jesus. Se vocês estudar a Bíblia do começo como eu conheço, toda a gente já estudou aqui, de Israel
Até a chegada de Jesus, Davi é a mesma coisa de Jesus. Ou mais, eis que vem dias, diz o Senhor, em que cumprirei a promessa que fiz à casa de Israel. Eu vou dar um exemplo, é muito simples. Jesus não era rei de Israel, não foi rei de Israel. Davi também foi rei de Israel. Então quer dizer, são todos dois o quê? Iguais. A casa de Judá, naqueles dias, naquele tempo, farei brotar Davi um renovo de justiça, e ele executará o juiz e a justiça na terra. Naquele dia, Judá será salvo e Jerusalém habitará em segurança, e ele será chamado Senhor, justiça nossa. Ó, Davi passou a ser chamado o quê? Preste atenção, viu, irmão? Aquilo que nós estávamos conversando ali deste ano. Ó, vou repetir, viu? Capítulo 33, versículo 16. Naqueles dias Judá será salvo e Jerusalém habitado em segurança. Ele será chamado Senhor, justiça nossa. Quem é? Davi. Senhor, quem é? Deus. Começa a entender? Uma moça olhou para mim e disse: eu entendo. Eu disse: não, estou começando. Está vendo a cabeça de escapou? Senhor, Deus. Porque Davi era o coração de Deus, se você quiser saber. Porque assim diz o Senhor: nunca faltará a Davi um homem que se assente no seu trono, na casa de Israel, nem os sacerdotes levitas faltará homem diante de mim, para que eu ofereça holocausto, queimar oferta de cereais e fazer sacrifícios todos os dias. Que sacrifício era esse? Não é, moça? É, povo, que sacrifício era esse? Sangue, cereais. Mas isso aqui era de animais. Carneiro, cordeiro, o nome era cordeiro, e boi. Vaca não. Lá tem uma parte da África que ninguém come boi não mata boi não. O boi morre de velhice. A palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: assim diz o Senhor, se você poderá invalidar a minha aliança com o dia e a minha aliança com a noite, de tal modo que não haja nem dia e nem noite ao seu tempo, então também poderá ser invalidado a minha aliança com Davi. Deus, Ele é misericordioso. Nós temos uma bondade de Deus. Ele é o quê? Se você passar a obedecer à lei, Ele te cura. Ele te salva. Ele deixa tudo bom. Ele melhora a vida da gente. Mas tem que o quê? Obedecer. Meu servo, para que ele não tenha filho, que reine no seu trono, também poderá ser invalidado a minha aliança com os sacerdotes, levitas, meu ministro, como não se pode contra o exército dos céus, nem medir a areia do mar. Assim tornarei
incontável a descendência de Davi, meu servo, e os levitas que ministraram diante de mim. Quer dizer, quem foi que administrou adiante de Deus na época? Os levitas. Das 12 tribos, só uma tribo era para pregar a palavra de Deus. Qual era ela? Levitas. A palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo, quer dizer, Deus falava com quem? Com Jeremias. Você notou você notou que esse povo está dizendo? Então, dizendo as duas famílias que o Senhor escolheu, essas ele rejeitou, assim depressa o meu povo, ao ponto de não considerá-lo mais uma nação. Deus considerou duas famílias. Qual é a família? Davi e Salomão. As duas famílias. Vamos lá. Assim diz o Senhor, minha aliança o dia e com a noite não permanece, se eu não mantiver as leis. Se ele não mantiver a lei com a gente, se a gente não tiver a lei com Deus, nós não vamos ter nada, não vamos ter saúde, não vamos ter felicidade, não vamos ter dinheiro, não vamos para céu nenhum, porque não é Jesus que vai levar você para céu não, chefe. Isso é mentira, porque Davi também podia levar, porque ele era Senhor. Tem que entender isso. Quem leva você para o céu é se você verdadeiramente respeitar a lei de Deus. Veja, dos céus e da terra, então também rejeitarei a descendência de Jacó e de Davi. Olha aí. A descendência de quem? De Jacó. Jacó é o que de Davi? Vocês que estão aí assistindo, do outro lado, aprenda, gente. Jacó é a origem de Davi, que é Israel. Meu servo, de modo que não tema da sua descendência, que domine sobre a descendência de Abraão. Ó. Aí vem lá para Abraão. Abraão é da onde? Padre? Abraão é da onde? Em Júnior. Abraão é da onde? Abraão é da... Jacó é da descendência de Abraão. É naquela passagem que tem no Novo Testamento que diz assim, Jesus, filho de Davi e filho de Abraão. Que eu teimava sobre isso, porque eu não sabia. Passei 10 vezes e nunca aprendi. Porque eu já li a Bíblia 30 vezes, passei 30 vezes e não aprendia. Agora é que eu estou aprendendo. Jacó, Abraão, Jacó é descendência de Abraão, da família de Abraão. Isaac e Jacó, porque restauraram a sua sorte e deles me compadecerei. Deles me compadecerei. Quer dizer, Deus gosta deles. Por quê? Por que ele não pode gostar da gente, cara? Hein, papagaio? Por quê? Porque nós não obedecemos à lei de Deus.
Se nós obedecer a lei de leis, Deus, chefe, sua doença vai embora. Se acaba. A da irmã, a da outra, a minha. Hoje, olhando uma coisa ali, eu me abri todinho. Porque... Qualquer um aqui, né? Não, estou dando um exemplo, né, João? Assim, eu estou dando exemplo de quem estava doente. Estou dando de qualquer um. Qualquer um. Qualquer um. Hoje eu estava dando um exemplo ali, eu vendo ali, eu lavando minhas pernas. Digo, oxe, de coca lavando minhas pernas. E eu estou assim, que eu não fazia. Porque a coluna não deixava. E aí vocês vão dizer o quê? Eu falei para dar um exemplo de quem está doente, né? Está entendendo? De quem acha que está doente. Porque doença é criada na mente. Eu já provei disso. Tem dia que a minha mente chega aqui e diz, você vai adoecer. Ela vai ficar lá. Eu digo, eu estou doente o quê? Porra, ela vai sair junto de mim, endemoniada. Mensagem para Zedeque, capítulo 34. Palavra que foi dito a Jeremias, da parte do Senhor, quando Nabucodonosor, rei da Babilônia. Isso aqui era um dos os pastores diz que era a igreja católica. A igreja católica é Babilônia. Tem nada, sabe? Babilônia era um país. E todo o seu exército, e todo o seu reinado da terra, que estava debaixo dos seus poderes. Todos os povos lutavam contra Jerusalém e contra todas as cidades ao redor. Foi que Jesus veio para Israel. Disse, eu sou o rei da onde? De Israel. Mas eu acho uma falta, porque Jesus só veio se apresentar depois de 30 anos. Por que não se apresentou novo? Como os outros se apresentaram? Como Davi, um menino de 16, 18 anos, matou Urias. Eita, Fernando tá ficando bom, bicho, na área, ó. Matou Urias com o quê? Com uma pedra, com uma fuga. Ele disse, eu vim acabar Israel, vou matar todo mundo. Os filisteus tudo com medo. Correram todo mundo. Por que vocês não pregam isso? Por que você não cria vergonha e prega a verdade de Deus, o poder que Deus tem? Chegou Davi desse tamanho. Eu vou enfrentar ele. Eita glória. Tu vai enfrentar quem, Davi? Sai daqui, menino. Mas Deus está comigo. Davi disse. Foi para lá, o homem com mais de 3 metros de altura e Davi um toco. Davi pegou uma pedrinha, botou numa funga, que era um equipamento, jogou, tum, no meio da testa dele, toma, desceu. Foi o que Davi fez? Cortou a cabeça de quem? De Urias. Eita, aleluia, glória a Jesus. Por que vocês não fazem isso também? Por que nós não faz? Né, minha irmã? Por que nós se entrega por toda a porcaria? Por quê? Porque não foi o José do Egito? Falou a verdade, Deus deu apoio a ele.
e ser você governador do Egito. Um vidente, viu, crente, que vocês não acreditam. E aí, vocês vão dizer o quê? Que é mentira? Não, está na Bíblia. Viu? Assim diz o Senhor Deus de Israel: vai e diga a Zedaque, rei de Judá, que assim diz o Senhor. Assim diz quem? O Senhor. És que entregarei esta cidade nas mãos do rei da Babilônia, o qual queimará você e não escapará das suas mãos dele. Pelo contrário, será preso e entregue nas suas mãos. Aí vocês não querem fazer o que Deus manda, né? Porque acham que é crente. Eu não quero que ninguém seja crente, não. Eu quero que creia e obedeça a lei de quem? De Deus. Você virá o rei da Babilônia fazer a face e ele falará com vocês, pessoas montes, e você será levado para a Babilônia. Que a Babilônia, que a igreja católica prega, a igreja evangélica prega, que a Babilônia é a igreja católica. Não tem nada a saber. A igreja católica, ela veio, depois de Cristo. Ela não veio antes de Cristo, foi depois de Cristo. No entretanto, ouça a palavra do Senhor, Zedaque, rei de Judá. Assim diz o Senhor a respeito de você: você não morrerá à espada, mas morrerá em paz. Queimarão perfumes em suas honras, como queimarão em honras aos seus pais, aos seus reis, que procederá, e eles prantearão, dizendo: ai, Senhor, pois sou eu quem está dizendo isto, diz o Senhor. Quem está mandando eu falar isso para vocês é uma palavra chamada Deus. Ele está abrindo os olhos de vocês. Se vocês não querem ouvir, isso é problema de quem? De vocês. Mas está sendo pregado, tá? Vocês aqui não têm o direito de dizer, o mundo dizer, não teve ninguém que pregasse, não, é mentira. Porque eu preguei para o mundo inteiro. Eu tenho essa honra e essa glória para dizer que está tudo gravado. Quando ele diz assim, o profeta Jeremias falou todas estas palavras a Zedaque, rei da Judá, em Jerusalém, quando o exército do rei da Babilônia lutavam contra Jerusalém, contra as cidades de Judá, que ainda estava a saber, Leques, Zecá, porque de todas as cidades fortificadas de Judá, só esta havia ficado. Porque quando Deus diz a você, use o profeta, um homem de Deus no meu livro, porque tem poucos, tem pouco, está em falta. E os que têm aí um comum de mentiroso, sem vergonha. Eu digo é na cara deles. Preste atenção. Que ele, quando ele abre a boca e diz, faça isso. Porque não é eu que estou mandando falar. A minha boca é a boca de quem? De Deus. Para falar o que Deus está mandando. Os escravos devem ser libertados. A palavra que foi dito a Jerusalém, da parte do Senhor, depois que o rei Zedaque fez aliança com todo o povo de Jerusalém, para lhe apregoar liberdade, que cada um libertasse os seus escravos, hebreus, e que cada um libertasse as suas escravas hebreias.
de maneira que ninguém tivesse como escravo um judeu, seu compatriador, todas as autoridades e todo o povo que havia entrado na aliança observaram libertado cada um os seus escravos e cada um as suas escravas, de maneira que já não os retiveram como escravos, obedeceram, os despediram-se, mas depois mudaram de ideia e fizeram voltar os escravos e as escravas que havia libertado e os sujeitavam outra vez à escravidão. Vamos aqui. Essa mensagem aqui é muito interessante. Quando Deus levantou Moisés, compadre, para que foi? Moisés, Arão e Miriam. Olha, eu estava aqui e Deus falando comigo. Foi para libertar Israel da escravidão que vivia em Faraó. Vai lá e liberta meu povo. E leva meu povo para onde? Para o deserto, para orar para mim. Para honrar minha palavra. Né, Júnior? É. Não é isso? Acaba, velho. Foi o que Moisés fez? Arrancou o povo de Deus de lá, né? A palavra do Senhor veio a Jeremias da parte do Senhor dizendo. Jeremias falava com quem? Com Deus. Ele não falava com outra pessoa, não era com Deus. Assim diz o Senhor Deus de Israel: eu fiz uma aliança com os pais de vocês, no dia em que os tirei da terra do Egito. Ó, aquilo que eu expliquei a vocês agora. Quando Moisés tirou o povo da terra da onde? Do Egito, da casa da servidão, dizendo: ao fim do 7º ano, cada um deve libertar os seus compatriotas hebreus que tiver sido vendido a vocês como escravo. Depois que ele tiver servido durante 6 anos, você lhe dará a liberdade. Mas os pais de vocês não me deram ouvidos, nem atenderam. Foi que Deus tinha mandado que ele libertasse os hebreus. E eles obedeceram? Não. Vocês aqui, nós aqui, somos tudo presos. Presta atenção, irmã. Ei, irmãzinho, presta atenção. Vocês são tudo presos. Nós somos presos, amarrado, algemado ao escravidão, que é a pior escravidão que existe na face da terra. É a escravidão espiritual. Você está com uma doença espiritual, eu estou com um espiritual, aquela está com outro espiritual, aquela está com outro espiritual, aquela está com outro, e se torna todo mundo. E é isso que Deus está mandando eu vir para aqui, para libertar vocês da escravidão. Há pouco vocês tinham voltado a fazer o que era reto aos meus olhos, e apregoado liberdade, cada um o seu próximo. Vocês tinham feito uma aliança diante de mim, no tempo que eu lhe chamei pelo meu
nome, mas agora vocês mudaram de ideia e proferiram o meu nome, pois fizeram voltar os escravos, as escravas que havia libertado conforme a vontade deles, e os sujeitaram, os trazer atrás de vocês escravidão. Isso aqui, ó. Presta atenção. Já tem gente que me escuta aqui há muitos anos, mas se eu perguntar, ninguém sabe. Quando Moisés tirava o povo do Egito, o que era que o faraó fazia? No outro dia se revoltava e não deixava o povo ir. Está aqui. No fim da história, que foi os 10 mandamentos, Deus, Faraó, mandou levar o seu povo para onde? Para a terra prometida de Deus. Mas Faraó, quando sentiu falta da escravidão, foi o que Faraó fez? Mandou atrás. O que foi que aconteceu com o Faraó? Faraó, os soldados morreram. Dali é quando começa a história verdadeiramente de Jesus. A história de Jesus começa da saída do povo, da chegada do povo ao Egito. E estava Abraão, que Abraão não existia. Abraão estava no meio do povo, mas era de outra raça que ia lá para frente e renascer. Ali estava quem? Arão, Moisés, José do Egito tinha morrido, Jacó tinha morrido, Faraó também tinha morrido, já era outro faraó. E dali começou a escravidão do povo de Deus. É o que está acontecendo hoje. Portanto, assim diz o Senhor: vocês não me deram ouvidos. Olha, vocês dão ouvido à palavra de Deus? Não. E não apregoaram liberdade, cada um seu compatriota e cada um ao seu próximo. Por isso é que eu emprego liberdade para vocês, diz o Senhor. Emprego o quê? Liberdade. O que foi que eu vim fazer aqui? O que é que eu estou pregando? Liberdade para vocês. Cura para vocês. Mas o povo não quer ouvir. Liberdade para a espada, para a peste e para a fome. Olha aí. Deus está dizendo. Ele está mandando eu fazer vocês se orientar no caminho de Deus para não acontecer isso. Farei de vocês um objeto de espada para todos os reis da terra. Farei com os homens que transgrediram a minha aliança e não cumpriram a palavra da aliança, que vocês diante de mim, os mesmos que eles fizeram com os bezerros que cortaram ao meio para passarem entre as duas partes, as autoridades de Judá e de Jerusalém, e os oficiais, os sacerdotes e todo o povo da terra, esse que passaram entre as duas partes do bezerro. Eu os entregarei nas mãos de seus inimigos e nas mãos dos seus que procuram-lhe tirar-lhe a vida. Olha aí.
Preste atenção. O que é que Deus faz? Vocês, nós deixamos de acreditar em Deus. O que é que Deus faz? Prega nossa vida e entrega na mão de Satanás, que não existe, é um espírito, não está desse nome. Aí vem a doença, vem a miséria, vem a pobreza, vem a prostituição, vem assassinato, vem tudo que não presta. Porque nós deixamos de ouvir o quê? A palavra de Deus. Os cadáveres deles servirão de alimento às aves dos céus. Os animais selvagens, quanto Zedeque, rei de Judá, e aos seus oficiais, eu os entregarei nas mãos dos seus inimigos e na mão dos que procura tirar-lhe a vida, mas não do exército do rei da Babilônia, que já se retirou de vocês. És que eu darei ordem, diz o Senhor, e o farei voltar a esta cidade. Eles lutarão contra ela, tornarão cidade e queimarão. Farei com que a cidade de Judá ficará em ruína, sem moradores. Gente, eu acho que já chegou o tempo de vocês começarem a compreender alguma coisa, porque está sendo pregado. Ou não já? Em junho. Ou não? Será? Se a vida toda que eu venho pregando, venho lendo uma Bíblia exclusivamente para vocês, vocês vêm o dia que querem, para vocês ouvir a palavra de Deus. Eu nunca tive essa oportunidade. Tive a oportunidade de ouvir o pastor mentindo. Eu não sei também se isso aqui é verdade, não. Eu não estava lá, eu não vi. E coisa escrita pela mão do homem, tem muita coisa falha. Concorda? Mas que a única coisa que a gente tem para se segurar ainda é a Bíblia. Porque não existe outra coisa. Ou existe? Não existe. O exemplo dos Recabitas. Capítulo 35. Ó. Já vamos na página 1365. Versículo 1. Palavra que foi dita a Jeremias, que Deus disse, da parte do Senhor, nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá. Você está vendo que todo mundo era o quê? Rei. Rei, sacerdote, gente que tinha cabeça, não era gente burra, como eu vejo por aí, não. Vá à casa dos que recabita, fale com eles e leve-os à casa do Senhor, e uma das câmaras ofereça-lhe vinho para beber. Então fui lá com Jazais, filho de Jeremias, filho de Abazias, com os irmãos dele, e com todos os filhos dele, e com toda a casa dos Recabitas, e os levi à casa do Senhor, à câmara dos seus filhos, de Anã, filho de Gebalali, irmão de Deus, esta câmara ficaram junto à câmara dos oficiais, sobre a câmara de Manassés, filho de Salaam, guarda, então pus jarros cheios de vinho, copos diante dos filhos da casa do Recabe. Ele disse: bebam aqui. Essa passagem aqui, filho de
Gebalim, homens de Deus. Homens de Deus. Beba. Jamais eles disseram, não beberemos vinho, porque Jonababe, filho de Reabe, nosso pai, nos ordenou nunca beber vinho, nem vocês, nem os seus filhos são contra as casas e não faz plantações, não cultivavam, nem possuía vinhas, morem a vida inteira em tendas, para que vocês vivam muitos dias sobre a terra em que são estrangeiros, e nós temos obedecido à voz de Jonabe, filho de Recabe, nos pais, em todo o que eles nos ordenou. Nunca bebemos vinho, nem nossas mulheres, nem nossos filhos, nem nossas filhas. Que isso aí era uma raça, era uma origem. Ele estava ali para Deus, para servir a quem? A Deus. Não contribuímos casa para morar, não construímos casa para morar, nem temos vinhas, nem campos, nem plantação, temos morada em tendas, e assim temos obedecido e feito tudo que o nosso pai, Jonababe, nos ordenou. Quer dizer, eles eram obedientes a quem? A um homem que pregava a palavra de quem? De Deus. Aqui vocês querem obedecer? Não querem. Acha que aqui é brincadeira. Não é não, velho. Aqui a palavra de Deus está sendo pregada. Deu a minha aí, por favor. Mas quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, começou a marchar contra essa terra, dissemos, venham e vamos nos refugiar em Jerusalém, por causa do exército dos caldeus, dos sereus, e assim ficamos em Jerusalém. Quer dizer, todos eles refugiavam onde? Em Jerusalém. Gente, a palavra de Deus, eu não sei se vocês estão entendendo. Vocês estão entendendo alguma coisa? Alguém está entendendo alguma coisa aqui? Alguém quer fazer alguma pergunta? Quer fazer alguma pergunta? Me liga. Senhora, bota aí. Então a palavra do Senhor veio a Jeremias, dizendo, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, vá e diga ao povo de Judá e aos moradores de Jerusalém, será que vocês nunca vão aceitar a minha advertência para obedecer às minhas palavras? Diz o Senhor, a palavra de Jeremias, filho de Recabe. Quer dizer, Deus está dizendo o que é aqui a vocês. Será se vocês nunca vão obedecer à lei de Deus? Será se nós nunca vamos obedecer a palavra de Deus? Nós vamos morrer sabendo que a palavra de Deus está sendo pregada e nunca vamos chegar a essa ordem de obedecer a palavra de Deus, o amor de Deus que Ele tem por nós. Olha o que Ele diz, que ordenou aos filhos que não
bebesse vinho, foram guardadas e eles não beberam vinho até o dia de hoje, porque obedecem às ordens de seu pai. Assim, porém, que tenho falado a vocês, sempre de novo vocês não obedecem. Olha. Falado de novo e vocês não o quê? Obedecem. Tenho de certeza, se vocês obedecem, se nós obedecesse a palavra de Deus, nossa vida era outra. Totalmente. Sempre de novo eu enviei todos os meus servos, os profetas, dizendo: converta-se agora cada um de vocês do meu caminho, corrija-se as suas ações, não siga outros deuses para servi-lo, e assim vocês ficarão na terra que eu dei a vocês e aos seus pais. Mas vocês não me deram ouvido, nem atenderam ao meu filho. E Jonatas, filho de Recabe, guardaram o mandamento de seu pai, que ele lhe deu, mas este povo não me obedeceu. Por isso assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel: és que trarei sobre Judá, sobre todos os moradores de Jerusalém, todo o mal que falei contra eles, porque lhe falei e eles não me obedeceram. Cheguei a eles e não respondi. Hoje, presta atenção. Essa semana houve uma pregação aqui muito incrível. Você estava, não era, Lu? Quando Deus disse que botava uma ferida dentro da pessoa, e é quando a pessoa desobedecia a Deus, e aquela ferida não tinha cura. Que ferida é essa? Que não tem cura? O câncer. O câncer exclusivamente é para aquelas pessoas que não obedecem a Deus. Não obedecem a Deus. E a casa dos seus recabitas, Jeremias disse: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: vocês obedecerão os mandamentos de Jonadab, o pai de vocês, guardaram todos os seus preceitos e fizeram tudo o que ele lhe ordenou. Quer dizer, eu aqui estou tentando passar para a minha família, o povo da minha casa, para vocês, a palavra de Deus. Quantos de vocês querem ouvir? Querem ouvir? Querem. Isso aí eu não posso nem dizer. Mas quantos querem obedecer a palavra de Deus? Quantos querem mudar a vida? Hein? Quantos querem? Quantos querem dizer, a partir de hoje, eu vou obedecer ao meu Deus? Quantos querem? Levanta a mão falando a verdade. Quem quer aqui? Quem quer aqui? 1, levante. 2, quem quer aqui obedecer a palavra? Aí. 3, multidão de gente desse que é 3 pessoas. Eu quero minha vida 4 semanas ali. Eu quero, Deus me livre. Sai nunca da presença de Deus. Eu prefiro a morte. Prefiro a morte. Porque se eu morrer, eu já sei que estou lascado. Vou para um lugar que eu não sei que preste. Mas se eu ficar na terra, os dias que eu quero ficar na terra, eu quero ter os dias bons. Os dias ricos.
sem dores, sem aperreio. Aqui ninguém está chamando aqui ninguém para ser crente, não. A gente está chamando aqui para servir a Deus. Não estou chamando, estou dizendo quem quer. Isso é bom, porque isso Deus já deixou uma palavra muito grande, livre-arbítrio. E ninguém pode obrigar ninguém. Por isso, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: nunca faltará a Jonadab, filho de Recabe, um descendente, homem para me seguir. Porque eles eram o quê? Obedientes a quem? A Deus. Ele não era obediente a mim. Não quero que ninguém seja obediente a mim. Talvez, moço, eu quero que seja obediente a Deus. Porque nesse mundo aqui não vale nada. Você vê aquela história daquele cigano que casaram a menina para se vingar da outra morte. Aquilo é uma raça miserável, cigano. A raça de cigano, eles vêm da época do Egito. Não é daqui do Brasil. O rolo de Jeremias, lido no templo. Ó, não é, Simão? Está lembrado? Cadê, Simão? Está lembrado, Simão? Que nós ia. No 4º ano do rei de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, esta palavra do Senhor veio a Jeremias. Preste atenção, viu? Pegue um rolo de um livro, escreva nele todas as palavras que falei a vocês contra Israel, contra Judá, contra todas as nações, desde o dia em que comecei a falar com vocês, nos dias de Josias, até hoje. Talvez os das casas de Judá ouçam todo o mal que eu estou planejando fazer-lhe e venha a converter-se, cada um no seu mau caminho, e eu lhe perdoe a iniquidade e o pecado. Deus, quem pensar que Deus é bonzinho, que compre. Vê o que ele está dizendo, viu? Preste atenção. Então Jeremias chamou Baruque, filho de Miriam. Baruque escreveu um rolo, segundo o que Jeremias ditava, todas as palavras que o Senhor lhe havia revelado. Quer dizer, Deus falava com Jeremias e Jeremias mandava ele escrever no rolo. Então Jeremias deu a seguinte ordem a Baruque: eu estou preso, não posso entrar na casa do Senhor. Vá você até lá e do rolo que você escreveu, segundo que eu deitei em voz alta todas as palavras do Senhor diante do povo, na casa do Senhor. Na casa de quem? De Deus. No dia de jejum, leia também diante de todos, de Judá, que vem da cidade, pode ser que discíplicas dele seja bem acolhido pelo Senhor, e cada um se converta do seu caminho, porque grande é a ira e o furor que o Senhor tem manifestado contra todo o povo. A ira,
Vocês estão ouvindo? Estão ouvindo, não estão? É o que Deus está falando. Baruque, filho de Mari, fez tudo o que o profeta Jeremias lhe havia ordenado. Na casa do Senhor, leu a palavra do Senhor, que estava naquele livro. Palavra de quem? De Deus. Aqui o que eu estou lendo aqui, ó. A mesma coisa. Num novo mês, no 5º ano do reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, apregoaram jejum diante do Senhor. E todo o povo em Jerusalém, e todo o povo que vinha das cidades de Judá a Jerusalém, então diante de todo o povo, na casa do Senhor, na câmara de Gemaria, filho de Zafá, o escriba, no interior superior à entrada da porta nova da casa do Senhor. Baruque leu as palavras de Jeremias, que estavam naquele livro. Só amanhã, em nome de Jesus. O rolo é lido diante das autoridades. Olha, gente, eu não posso dizer nada a vocês, porque eu não tenho autoridade para isso, mas eu só vou dizer uma coisa a vocês. Se não brinquem, não. Deus está voltando. Não é Jesus que vai voltar, não. Isso é a maior mentira do mundo. Quem vai vir é Deus. Quem vai ensinar o povo a viver é Deus. E muita gente vai ter a oportunidade de querer me ouvir a voz minha e não vão conseguir mais. Porque a voz de Deus já está sendo pregada. Agora, baixei que eu estou entendendo. Porque Deus mandou eu ler a Bíblia para vocês. Para todo mundo. Para 8 ou 9 países que está sendo pregada a Bíblia agora. Mas alguém está acreditando? Não. Estão levando na brincadeira. Está a mesma coisa na época que Deus dizia, se arrepende, povo, não é? Ele não dizia? O que era que o povo dizia? Isso aí é mentira. Ele fazendo um barco grande, no alto. Para que esse cara está fazendo isso aí? Isso é um louco. Mangava dele, machucava. Pegou de cada animal um casal e botou sua família dentro. E fechou e lacrou. Sabe com que ele lacrou? Com petróleo. Já existia petróleo naquela época. E a chuva começou a chover. Chover para 50 dias, 50 noites. Sem parar um minuto. Aí foi enchendo. Foi matando o povo. Foi matando o povo. Abra, não, vocês agora vão pagar o preço de vocês. Está aqui eu pregando o Evangelho para vocês. Não estou pedindo a ninguém que se converta. Não, sou doido não. Estou dizendo só a palavra. A palavra está sendo pregada. E Deus vai buscar a gente. Ele vai julgar a gente. Eu tenho certeza que um lugarzinho Deus vai me dar. Pelo todo o sofrimento que eu já venho passando. Tantas humilhações. Olha o que Deus diz aqui. Rolo lido diante de todas as autoridades. Amanhã é a madeira dele. Assiste quem tiver vídeo. Quem não vier, assiste em casa. Vocês que estão assistindo. Saia desse negócio de igreja, caia fora disso. Vocês estão sendo trapaceados da palavra. A
palavra está aqui na Bíblia. Pastor que não prega a Bíblia, a lei de Deus, ele não é pastor. O padre que não prega a lei de Deus não é padre. É um charlatão. É um charlatão, chamo mesmo. Que a autoridade está aqui, ó. Na palavra. Não sei se vocês gostaram, mas foi muito bem explicado. Foi ou não foi? Você vê que das famílias de Deus todinha, só uma família seguiu a Deus. Que morava em casa de quê? De lona, em tenda, e não bebia vinho. É, moça? E outra coisa que eu vou dizer a vocês, está em cima da hora para terminar. Todos vocês estão presos. Todos vocês que estão do outro lado, lá de cá, na escravidão. Todos vocês estão presos na escravidão, vocês não estão libertos. Escravidão da mentira, da prostituição, da miséria, da fome. Vocês estão cegos espiritual. Não querem ouvir a verdade. A verdade para vocês é mentira, para todo mundo. Que tem centenas de pessoas ouvindo isso aí. E depois, quando Deus voltar, vocês vão dizer o que é isso? Vocês têm coragem de dizer que não teve ninguém que pregou para vocês? Tem alguém que tem coragem de dizer? O apóstolo Fernando pregou, mas a gente não quisemos ouvir. Porque o câncer foi Deus que mandou, a cegueira foi Deus que mandou, toda doença que tem na terra foi Deus que mandou. Pelo castigo e a maldade do homem, por causa da sua ignorância. Em nome de Jesus. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. Por nós cada dia dais hoje, não deixa cair em tentação, mas livra do mal, que teu é o reino, é o poder, é a honra e a glória para sempre. Amém. E pior aqueles que conhecem a palavra e não praticam. É muito pior do que você. Quem trouxe alguma oferta, coloca.